Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O senador faz parte da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Também está na Comissão de Infraestrutura e na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Estou às ordens para debatermos o nosso país, né? Perfeito. Senador, são dias de grandes discussões importantes, não é, para o nosso país no Senado. Entre elas, houve recentemente a aprovação do texto que traz mais transparência, não é? As emendas do relator que estiveram aí no olho do furacão nos últimos tempos, por conta até de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que paralisou os pagamentos e pediu justamente isso, mais transparência. Que avaliação o senhor faz desse texto final e desse resultado que se alcançou? Olha, a minha avaliação não é boa. Eu me posicionei contra esse texto. Nós perdemos no plenário do Senado por apenas 2 votos, por 34 a 32. Nós tivemos 32, o governo teve 34. E por que não é boa? Porque não traz transparência. Por exemplo, o nome dos deputados e dos senadores que vão indicar as verbas continua não sendo registrado em nenhum lugar. Isso é uma coisa mais simples que tem sobre transparência. Quem é que está pedindo o quê para quê, não é? Exato. Então, isso não está no texto. O que foi aprovado antes, de certa forma, institucionaliza, torna oficial aquilo que já era feito e que merecia tantas críticas e que foi motivo de suspensão pelo Supremo. Ontem, acabou se dando uma certa base legal ao que já acontece. Mas veja, algo absurdo. Fixou-se um limite, 15 bilhões de reais. Isso é um cargo, o relator do orçamento é quase que mais importante do que ser presidente da República. É verdade. O presidente dá da República, poder muito forte ali de barganha até, né? Muito forte. E isso confirma uma tristeza que eu sinto enquanto senador, que é o fato de que a maioria dos nossos parlamentares entendem a política como sendo a arte de levar algum dinheiro para a sua cidade ou para o seu estado. E a política decididamente não é isso. A política deveria ser pensar o país como um todo, pensar o país a longo prazo, fazer a reforma tributária, fazer uma reforma do nosso judiciário, que nem se fala nisso, fazer a reforma administrativa, todos esses temas, a reforma eleitoral, né, essa profusão de partidos que temos, organizar esse país em termos macros. E nós não fazemos isso. Os nossos parlamentares, infelizmente, têm no seu DNA que fazer política é conseguir verba. E é uma tristeza a forma como eles se relacionam com o Poder Executivo. Entre outros assuntos que estão também em discussão, o relatório da PEC dos precatórios, que foi lido ontem na Comissão de Constituição e Justiça pelo líder do governo, o senador Fernando Bezerra, sugere, portanto, senador, para a gente tentar explicar melhor até para o nosso telespectador, a aprovação de uma proposta com algumas emendas, algumas feitas até pelo grupo de senadores do qual o senhor faz parte. Quais são essas mudanças? Então, veja, vamos tentar resumir para os nossos telespectadores. O que é essa PEC dos precatórios, né? Também chamada de PEC do calote? O governo foi, de certa maneira, surpreendido por uma decisão de outro poder, que é o poder judiciário, que manda o governo pagar dívidas que são vencidas no valor de aproximadamente 80 bilhões de reais. Historicamente, esse número era de 50, 60, todos os anos. Esse ano subiu, foi para 80 e poucos bilhões. Paulo Guedes, então, disse que caiu um meteoro sobre o Ministério da Economia. E o governo tinha que encontrar uma solução para isso. Ao mesmo tempo, outro problema bate às nossas portas, que é a pandemia de fome que nós estamos tendo. O ano passado foi a pandemia da Covid, esse ano é a pandemia da fome. Vocês mesmos noticiam, nós vemos todas as horas, vemos na TV e vemos nas ruas, pessoas catando ossos no lixo para fazer uma sopa, crianças desmaiando de fome nas escolas, e é claro que nós temos que fazer esse Auxílio Brasil. Misturaram tudo isso e a Câmara ainda piorou o projeto, chegou no Senado, nós negociamos 3 semanas com o senador Fernando Bezerra. Nunca houve nenhuma discordância sobre a necessidade de dar uma saída para o governo pagar o Auxílio Brasil. Eu quero fazer isso, todos os senadores querem, e nunca houve também discordância
de encontrar um caminho para acertar essa questão dos precatórios. As nossas divergências são em como fazer isso. É no como que nós temos divergências, e que são divergências importantes, significativas. Porque se você não fizer da maneira certa, você dispara o dólar, dispara a inflação, você acaba dando com uma mão e tirando com a outra. Por exemplo, não havia necessidade de quebrar o teto de gastos. Não havia. Nós apresentamos uma proposta que não quebrava o teto de gastos. Não havia necessidade de dar calote nos precatórios. Nós apresentamos uma proposta que isso ficava claro. Mas o que acontece? O governo insistiu num caminho, já ganhou hoje na votação da CCJ e agora vamos ao plenário. Se o governo ganhar, ganhou. Vamos torcer para que saia a melhor solução para o Brasil. Falando em solução, o senhor citou há pouco a necessidade de algumas reformas. E a gente sabe que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, cobrou recentemente o Senado a respeito da aprovação da reforma do imposto de renda. O Senado discute, na verdade, a reforma tributária, né? Foi apresentado já o parecer do senador Roberto Rocha. O que o senhor considera que seria a prioridade para o momento? Olha, fazem anos que nós falamos em fazer reforma administrativa, reforma do judiciário, reforma tributária. Essa reforma tributária, só para falar um pouco sobre ela, Lula tentou, e olha que Lula tinha um domínio com aquela história do mensalão, ele mandava ali no parlamento brasileiro. Tentou 2 vezes, não conseguiu. Fernando Henrique lá atrás já tentou, não conseguiu. Michel Temer estava quase conseguindo, foi vítima de denúncias, não conseguiu. Até agora, desde a Constituição de 88 que se tenta essa reforma tributária e ela não sai. E não sai, sabe por quê? Porque todo mundo pensa no seu interesse e ninguém pensa no país. Está parada lá a reforma tributária, né? Poderíamos caminhar, ela não caminha. Entra a FEBRABAN, entra as corporações, entram as indústrias, entra a agricultura e os parlamentares se dividem e há uma espécie de uma paralisia. Tantas forças existem interferindo nesse assunto. São décadas em que se discute uma tentativa, né? Décadas. E nunca se avança. E agora a impressão que se tem, alguns críticos falam muito, que essa reforma nem deveria realmente passar. Economistas falam muito isso porque não vai sequer fazer diferença, né? Veja, ela faz diferença sim, ela piora as contas do governo. É incrível, porque saiu do Ministério da Economia uma coisa, foi para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados mudou tudo. Acabou que ela apenas acaba criando mais um imposto, e criar imposto é fácil. Isso é o que o Brasil é craque em fazer. Criar imposto, criar imposto, criar imposto. E tem proposta lá no Senado para criar mais um monte de imposto. Imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre herança, imposto sobre tudo querem criar. Mas uma reforma tributária não é isso, né? É pensar o país como um todo. E nós temos uma incapacidade crônica de fazer isso. Muito bem, senador, a gente já continua essa nossa conversa. Eu quero me dirigir a você, nosso telespectador, lembrá-lo que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News sempre às 7h, também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à 00h30 e, claro, por meio de nossas redes sociais. Senador, a gente sabe que um dos assuntos importantes que foi aprovado tanto na Câmara quanto na CCJ do Senado recentemente é a tão falada desoneração da folha de pagamentos, né, por mais 2 anos para 17 setores. Se fala aí em 6 milhões de empregos. Isso vai ser apreciado ainda pelo plenário da Casa. Qual a importância desse projeto na sua visão? Ele é muito importante. O Brasil precisa realmente de projetos como esse que facilitam a criação de empregos, facilitam a existência das empresas. Olha, nós já pagamos, todo brasileiro já paga, já trabalha 4 meses por ano exclusivamente para pagar impostos. E as condições das indústrias brasileiras não são muito diferentes. Indústria, prestação de serviço, todo mundo que se organiza para fazer uma empresa, paga-se muito imposto. Então, quando há alguma desoneração para alguns setores que empregam muito, eu vejo isso com muito bons olhos e certamente votarei a favor. O senhor tem atuado de forma muito forte na questão da responsabilidade fiscal. Inclusive, tem buscado assinaturas para criar, né, uma frente parlamentar que trate do tema. Como é que vai ser o trabalho dessa frente? Como é que estão as negociações para implementá-la? Então, olha, a responsabilidade fiscal é algo absolutamente essencial para esse governo, para qualquer outro governo, não é? Infelizmente, existe uma teoria ou um modus político de operar
de parlamentares, às vezes de executivos, que acham que o governo é uma fonte inesgotável de recurso. Que o governo pode gastar tudo o que quiser, que nunca vai faltar dinheiro. Afinal, ele pode mandar imprimir papel moeda. Quando isso acontece, os mais novos não viveram isso, mas eu vivi, você deve ter pego uma parte, nós tínhamos inflação que chegava a 100% ao mês. Não é? A inflação explode. E as pessoas mais simples são as que mais sofrem, porque os alimentos, as coisas básicas, eles não conseguem mais comprar. Então, a Frente Parlamentar pela Responsabilidade Fiscal é exatamente isso. Fazer com que o governo, seja esse governo, seja outro, seja qual for, gaste dentro do limite da sua arrecadação. Não crie mais déficit, não avolume mais a dívida, para que os juros não aumentem e para que a inflação não volte. Todas as nossas atividades são nesse sentido. Até aproveitar esse gancho do que o senhor está dizendo, porque quando se fala no teto de gastos que foi estabelecido na gestão do ex-presidente Temer, imaginava-se que isso conseguiria controlar, não é, as contas públicas. O que a gente viu agora, com toda a discussão da PEC dos precatórios, foi praticamente um desrespeito ao teto, o que levou até ao pedido de demissão de diversos integrantes do Ministério da Economia. Nesse aspecto, como o senhor avalia o trabalho do ministro Paulo Guedes, como o senhor avalia a nossa gestão em termos de economia no país? Olha, o ministro Paulo Guedes, antes de mais nada, é meu amigo, então eu sou suspeito para falar dele. Mas eu respeito as ideias liberais, eu respeito o fato de que ele defende a iniciativa privada, respeito o fato de que ele defende um Estado menor, respeito as tentativas de privatização. Acho tudo isso muito correto sobre o ministro Paulo Guedes. No caso específico da PEC dos precatórios, eu tive uma divergência com ele, tivemos vários diálogos, discutimos bastante o assunto, discuti com técnicos do Ministério da Economia, mas, de novo, é o como fazer. Eu continuo achando que nós não precisávamos ter brigado com o teto de gastos e não precisávamos criar insegurança jurídica no país, dando calote em precatório. Claro, eu não concordo com tudo que o Guedes faz e ele também não concorda com tudo que eu penso, mas eu o respeito. Perfeito. Senador, a gente sabe que algo que gerou muita polêmica nos últimos tempos é essa batina do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, que depois de mais de 3 ou 4 meses sendo discutida ali, vai marcar, não vai, desiste ou não desiste, foi marcada, vai acontecer finalmente. A relatora, a senadora Elisiane Gama, já deu o parecer favorável e o senhor acredita que a aprovação vai ocorrer com margem tranquila. Qual a expectativa para isso e como é que o senhor avalia todo esse imbróglio que envolveu o nome de André Mendonça? Pois é, esse imbróglio tem um nome e tem um responsável que assumiu esse imbróglio, Davi Alcolumbre. Eu cito o nome dele, estive com ele agora, meia hora atrás, converso bem com ele. Mas, meu Deus, ele rasgou o regimento do Senado. Nós temos prazo para avaliar um indicado ao Supremo. Era a função do presidente Bolsonaro indicar. Ele cumpriu a função dele, indicou. É nossa obrigação como senadores apreciar, fazer a sabatina e votar para aprovar ou para não aprovar. Mas é nossa obrigação. Tem prazo regimental para isso. E ele descumpriu todos os prazos, se negou, uma coisa absurda. Eu clamei lá no plenário do Senado várias vezes, fiz vários pronunciamentos, vários outros senadores fizeram também, e finalmente, agora depois de insistir muito com o presidente Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco falou com o Davi e ele marcou. E nós vamos fazer a sabatina, se não me engano, amanhã, quarta-feira, vai ser a sabatina dele na CCJ, e espero que na quinta a gente possa aprovar o nome de André Mendonça no plenário do Senado Federal. Eu particularmente gosto muito dele, acho um excelente candidato, uma belíssima formação, e ele já tem um voto, pelo menos, que é o meu. Tá certo. Senador, a gente continua já essa nossa conversa. O JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo e na volta vamos falar aqui sobre o reflexo da filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o senador Orovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, vocês ganharam um quadro bastante importante, recentemente, com a filiação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ele não foi ainda oficializado
como o candidato do partido, é um pré-candidato, mas já está em franca campanha e distribuindo algumas informações bem fortes, como a do livro que ele pretende lançar nos próximos dias, né? Dizendo que o presidente Bolsonaro teria pedido nomes estranhos ali para que ele indicasse a direção da Polícia Federal. Como é que o senhor avalia essa possível candidatura, e é o que deve, muito provavelmente, acontecer, de Sérgio Moro? Olha, é muito cedo para nós avaliarmos o que vai acontecer ainda nas eleições do próximo ano, nas eleições de 2022. Muita água vai passar por debaixo da ponte. Hoje, basicamente, nós temos como candidatos certos o atual presidente, né? O ex-presidente Lula. Acho que Sérgio Moro já se colocou como pré-candidato, como você disse. Dória foi escolhido como candidato à presidência pelo PSDB. Ciro Gomes é candidato pelo PDT. Eu acho que pelo menos esses 5 nomes já são dados como certos que vão concorrer. O que eu penso sobre essas eleições como um todo? Eu fui um dos que insisti muito para que Sérgio Moro viesse para a política. Aliás, eu acho que o Sérgio Moro foi para a política o dia que ele aceitou o convite do presidente Bolsonaro e desistiu de uma carreira na magistratura, onde ele já era juiz há 20 anos, com estabilidade, com aposentadoria garantida, e que ele disse, não, vou abrir mão de tudo isso e vou ser ministro da Justiça, porque lá no Ministério da Justiça eu vou poder fazer mais pelo Brasil do que aqui como juiz. Foi ali que ele entrou na política, não foi agora. O tempo passou, houveram divergências entre ele e o presidente. Essas divergências, sem entrar no mérito quem é que estava certo, quem é que estava errado, mas o fato é que houveram divergências. Ele não concordava com o caminho que o presidente queria dar para a condução do ministério, fora prometido a ele carta branca, ele sentiu que não tinha essa carta branca, notadamente nas questões da Polícia Federal, e ele saiu do governo e, como é do feitio dele, dizendo por que estava saindo. Aí, é claro, a partir daí, houve uma politização disso sem fim, né? De um lado, gente dizendo que ele era um traidor, de outro lado, o Intercept, essa história toda que nós já conhecemos. Ele foi trabalhar, porque ele não é um homem rico, ele depende de salário para viver, foi trabalhar como consultor de uma empresa, estava agora muito bem colocado nos Estados Unidos, com a família dele lá, ganhando um belíssimo salário, e eu, a Renata Abreu, presidente do Podemos, o Álvaro Dias e outros brasileiros, gente de todo o Brasil, insistindo com o Sérgio, volte, o Brasil é o seu país, venha para cá, coloque as suas ideias, e tudo bem, se o povo disser não, disse não, mas eu acho que você tem uma obrigação com o teu país, você não vai ser feliz fugindo dessa luta. E finalmente ele aceitou, veio, vai enfrentar, vai ter que convencer os brasileiros. Ele é um homem que tem muitos seguidores, tem muitos apaixonados por ele, por tudo que ele fez na Lava Jato. Podem fazer todas as críticas do mundo da Lava Jato, mas os bilhões que ele recuperou, as confissões que ele obteve, o fato dele ter colocado gente poderosa na cadeia, isso mudou o Brasil. Tanto que mudou que o próprio presidente Bolsonaro, que hoje é adversário dele, na época o convidou para o governo. Convidou porque admirava, não convidou porque achava ele ruim. Até tem um ponto interessante, senador, quando o senhor cita o presidente, porque na recente filiação do presidente Bolsonaro ao PL, ele também disparou algumas críticas bastante vorazes contra o Sérgio Moro. E aí, nesse contexto, eu queria encerrar com o senhor perguntando sobre esse cenário. Quer dizer, tendo o Sérgio Moro, que participou de um governo Bolsonaro e que condenou o ex-presidente Lula, esses três numa disputa, numa situação em que eles estão figurando ali como os principais, como os favoritos, de quem o senhor acha que o Moro tiraria mais votos? Bolsonaro ou Lula? Quem for para a terceira via, eu te falei que são vários candidatos hoje. Entre esses candidatos, entre Dória, Moro, enfim, há uma conversa de quem for o melhor colocado lá na frente, pensando no Brasil e dando a chance que o Brasil tenha uma terceira via, os outros desistiriam para apoiar o que tivesse melhor colocado. Acho que Moro tira voto dos dois. Moro tira voto de Bolsonaro, tem muita gente decepcionada com Bolsonaro, por exemplo, o general Santos Cruz, que eu considero a expressão máxima dos militares brasileiros, que se filiou ao Podemos por causa do Sérgio Moro, e acho que ele tira muito voto de gente que diz assim, não gosto do Bolsonaro, e se for só o Lula e o Bolsonaro, eu vou votar no Lula.
esses não votariam mais no Lula e votariam em Sérgio Moro. Então ele tira votos dos dois, mas ainda temos muito tempo pela frente. Tá certo. Senador, foi um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Muito sucesso em seus projetos e disponha sempre aqui do nosso espaço. Muito obrigado a vocês, muito gentil o convite, estarei sempre à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado e obrigado a você que esteve conosco neste JR Entrevista que fica por aqui. Lembrando, é claro, você pode nos assistir sempre pela Record News às 7h, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à 00:30 e por meio de nossas redes sociais. Até mais, a gente se vê no próximo JR Entrevista.